O Senac Campinas está com 50% das vagas para o ensino médio técnico disponíveis para bolsistas, oferecendo 100% de desconto nas mensalidades e o material didático. Os estudantes podem escolher fazer o ensino médio junto com o técnico de administração ou técnico em informática. As aulas acontecem das 7h30 da manhã ao 12h45 e da 1h da tarde às 6h45, com algumas atividades aos sábados. Para ter acesso a essas vagas, o aluno deve comprovar renda familiar mensal de até 2 salários mínimos. As inscrições são por ordem de chegada em uma fila de espera virtual por meio do site senac.sp.br/Campinas. De Campinas, Felipe Pereira. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h05. Muito boa tarde para você que está com a gente aqui na Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN Campinas. Chegamos, hein? Para quem gosta da resenha esportiva, humorada e por aí vai. Para que você goste de qualquer coisa, estamos juntos. Somos nós mesmos. Vamos até às 5h da tarde. Se a chuva permitir, porque tá vindo uma chuva daquele jeito, hein? Verdade. Que isso, hein? Bom, vamos lá. Eu ia começar o programa já dando no meio, mas eu vou deixar pra daqui a pouco. Você tá ensaiando. Você me segura, porque eu tô desde a hora do almoço me preparando. Tá entalado. Pra falar da festa de Gabigol. Eu vou falar daqui a pouco. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde, ouvinte CBN. Vamos lá, vamos resenhar hoje, debater o que foi o Corinthians ontem, né? Que horror, nível de atuação. Parabéns à trave ao goleiro Cássio. E hoje o Palmeiras tem um amistoso, um jogo protocolar contra o Deportivo Pereira. E claro, o derby campineiro. Está chegando. Tá chegando, hein? Está chegando a hora. Está chegando a hora. Mais uma vez, ele... Aliás, garganta melhorou, Carlão. Cara, conseguimos te ajudar, né? Vocês são... É brincadeira, viu? Não, mas você manda mensagem pra mim. Ó, o lado Eliel, bom. tô off hoje, garganta ruim. Eu tento te ajudar aqui no Arena e nós somos umas pessoas ruins? Lado Não. bom. Nosso programa está com uma audiência fera, Grande. porque eu recebi várias mensagens aí. Você recebeu até da concorrência. Melhorou da garganta, tá tudo bem e tal, beleza. Lado ruim que, pô, nem passa pela minha cabeça ficar com dor de garganta neste momento. Meu Deus do céu. Apesar que vocês acertaram, um problema crônico que eu tenho. Eu já estava providenciando aqui o substituto pro derby, mas tudo bem. Que bom que você tá 100%. Bora lá, vamos lá. Aliás, quem encontrar o Lupe nas ruas de Campinas, avise-nos. Antônio Lupe não atende celular, mas é a felicidade, né, velho? Eu imagino. Ontem o Lupe foi comemorar, chamou a gente pra um barzinho, né, pra comemorar. O cara vai ser pai, e aí perdeu as estribeiras, né? O Lupe comemorou demais. Semelhante à primeira festa no Fábio Chá. Foi uma ressaca daquelas. E perdeu o caminho da rádio. Não conseguiu chegar. Mas parabéns mais uma vez, Lupe, aí pro futuro papai. Como diz André Berenguel, quando nasce um filho, nasce um pai. Então, olha que lindo. É isso, né? Então, Marco Guarizo fazendo as vezes hoje de Antônio Lupe. Tudo bem, Guarizo? Tudo bem, Eliel. Boa tarde para os nossos ouvintes mais uma vez, né? Quem está nos acompanhando. Um bom exame aí para o Lupe, para a esposa, né? Para que fique tudo bem. E eu ia falar Vocês algo... estão de brincadeira. O sarcófago eu não vou fazer, né? O sarcófago é o Carlão. Hoje é o Carlão já fez tudo. O William Cabelo, né? Mas o cabelo vai tocar. Toda a parafernália está pronta, cabelinho. Aliás, você toca aí. Falando do William Cabelo, me estranha muito ver o Fábio Chaibe nesse cenário. Cadê nosso correspondente na Rua Palestra Itália? Verdade. Ele tem Ituano hoje, hein? Hoje ele não foi, hein? Hoje não. Sabe o que é jogo decidido, Guarizo? O time titular não vai para jogo decidido, né? Tá certo, ele tá pensando sendo poupado. O quê? Exato. Mas não vai filtrar do domingo na Neoquímica, não. Não vai. Não pode. Tudo bem, Fábio Chaibe? Boa tarde, Chaibe.
Tudo bem, Eliel? Fala, Guarizo, Carlão e Cabelo. Por acaso, quem que tá aí na técnica é o Bolacha, né? Não, Elton Grimaldi. Ah, é o Elton Grimaldi. Ia pedir pra ele recuperar os palpites de ontem também, que teve cara que acertou em cheio, hein? Fez 2 a 0 uma pra Deus ver e quer sentar na janelinha. Não vai recuperar, não, Elton. Foi o primeiro que ele acertou na vida. Pra recuperar tem que ser mais 3 acertos. Elton já falou que não tem, não vai não. É isso aí. William Cabelo, tudo bem, meu velho? Boa tarde, Eliel. Carlão recuperado, 100%, hein, Carlão? Aí sim, hein? Você caiu Fábio nessa também, né, Scheibe, Cabelinho? Marco Guarizo, time bom, time... E, dando sequência ao sarcófago dessa semana, o sarcófago especial. Lembrando que segunda tivemos uma vitória do Guarani, ontem da Ponte, já vou dando uma prévia aí. Hoje teremos um empate. O sarcófago para agradar gregos e troianos, ou desagradar todo mundo também, né? Mas, e vamos que vamos. E para o Corinthians é o seguinte: sofrimento, angústia, performance ruim e muita festa depois. Verdade. Perfeito. Nossa, o Cassião, meu Deus do céu. Gigante Um Cássio, né? cara? Gigante, cara. Tá louco. Bom, o Lupe não deu sinal de vida, mas o Carlão de Freitas assumiu o sarcófago em retribuição às inúmeras receitas que ele recebeu ontem. Fala aí, Carlão, o que você preparou pra gente? Vamos lá, então. O que eu preparei, né? O sarcófago de hoje foi no mesmo ano do lançamento desta canção sensacional. Roda aí, Eltinho. Erasmo Carlos, pô. Parece as músicas do Roberto Carlos. É que ela teve um remake, né, Cabelo? Opa, mas um clássico. Vai entrar. Ah, eu achei 2 que era horas só de abertura instrumental. aí, pelo amor de Deus. É milionário isso? Ah, não. Já tá dando, ó. Ah, Leozinho sabe, cultura musical boa. grande Zélia Duncan. Muito bom. Muito bom. A introdução é grande mesmo, hein? Olhos coloridos, Zélia Duncan. Isso Muito mesmo. bom, muito bom. Meus olhos coloridos Aí, ó. Black Music. me fazem refletir. Eu me lembro, nessa mesma época aí foi lançado Pavão Misterioso, pelo Dalton, lembra? O Dalton E muito que estranho canta, pelo que canta Ednardo. muito estranho também, né, Guarizo? Oi? O Dalton canta muito estranho. Nossa, Mas se um dia Nossa, essa chegar... música é sensacional. Muito cara. estranho. E ele Nossa. canta Pavão Misterioso. Essa música é linda. Boa, essa música Boa. foi lançada no jogo de hoje. Olhos coloridos. Com Sandra quem? de Sá. Na época era só Sandra Sá. É isso. Não, sim. é- Voltou a Zélia ser Duncan. Sandra Sá, Ah, Cabelo. Olha só. verdade. Ah, Não, tá vocês aí, ó. estão me confundindo aqui. É, sim, igual a placa luminosa de ontem, né? Quem não conhece, que compre. Que isso, hein? Sandra Sá. Mãe de Jorge de Sá. Comentarista de basquete, ator. Já tem gente mandando o ano do sarcófago aqui. Flamenguista. Poxa, flamenguista presente, cara. É. Aliás, por falar em Flamengo, Eu levantei a bola. por falar em Flamengo, daqui a pouco eu vou começar o programa. Aliás, mande aí a sua opinião, o que você acha da festa do Gabigol. Primeiro, quero dizer uma coisa aqui. O ser humano tem todo o direito de comemorar o aniversário dele, comemorar as festas, as datas festivas que ele quiser na vida. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o Flamengo é uma bagunça tão grande, mas tão grande, que não tem um diretor que seja mais imponente do que os seus jogadores. Não tem um diretor que tenha coragem de chegar para o Gabriel Barbosa e falar assim: você não vai fazer essa festa de aniversário com o tema de Todo Poderoso Chefão, porque não estamos num momento bom. Uma coisa não anda separada da outra. O senhor Gabriel Barbosa ganha direito de imagem. Sabe o que é direito de imagem? A imagem dele é exposta não só no gramado, mas também se torna exemplo para milhões e milhões de garotos que querem ser jogador de futebol um dia. Dito isto, se você tem o bônus, Gabriel Barbosa, que é ser um cara de exposição muito elevada, você também tem que ter o ônus. Se você ganha financeiramente uma bolada para ser o cara que faz gol, faz o sinal lá do Hulk e tal, você também tem que ser o cara para ser consciente e ensinar as próximas gerações. Eu não ia nem comentar esse assunto, porque a festa do cara ele faz o que ele quiser na vida particular. Mas a partir do momento em que o Estado precisa intervir,
como o estado do Rio de Janeiro colocou 5 viaturas da Polícia Militar para fazer segurança da festa do Gabigol, aí eu não posso me contentar. Não sou morador do Rio de Janeiro, pago os meus impostos em dias no estado de São Paulo. Mas o morador do Rio de Janeiro foi lesado ontem ao ter a sua segurança sendo colocada de lado para que um jogador de futebol, para receber os convidados milionários que iria receber, pudesse realizar a sua bela festinha, porque a torcida do Flamengo... E, ó, os comentaristas que estão criticando a torcida do Flamengo são tudo comentaristas que têm medo de expor a verdade. Essa aqui é a verdade também. A torcida do Flamengo tá certa em ir protestar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, protestar é lá dentro do campo, é na arquibancada. Calma, gente. Olha o que estão fazendo com o Flamengo. O Flamengo é muito maior do que o senhor Marcos Braz, do que Rodolfo Landim, do que Gabriel Barbosa, do que De Arrascaeta. Eu não sou flamenguista, mas ver a situação do Flamengo e que ponto chegamos, 5 viaturas da Polícia Militar ficaram ontem à noite fazendo segurança para a festa particular do Gabigol. Nesse ponto eu me incomodo. Ah, mas elas estavam lá para evitar confusão por conta do protesto. Aí depois veio o choque, veio tudo mais. Então, por que aconteceu tudo isso? Pela irresponsabilidade de um jogador de futebol. E aí depois vocês perguntam, por que nós tomamos 7-1 da Alemanha? Tá explicado. Tá explicado. Quando é que você viu algum atleta consciente, Cristiano Ronaldo, Messi e por aí vai, quando as suas seleções dos países, ou até mesmo o clube qual eles defendiam, fazendo um negócio desse? O maior de todos do Flamengo, Zico. Quando? Não. O Júnior? Júnior? Quando você viu fazendo um negócio desse na situação que o clube não tá legal? Cara, Gabriel, você pode comemorar seu aniversário quando você quiser e com quem você quiser. Agora não dá pra gente... somos meros mortais, olhar a segurança da festa sendo feita pela Polícia Militar porque o jogador decidiu ser irresponsável. Aí vão culpar a torcida? Peraí, os caras não ganham os milhões que eles ganham para torcer, para ir no estádio, pagam caro pelo ingresso, porque o ingresso no Brasil é algo que é muito caro. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando passa da barreira futebol e começa a atingir outras barreiras, aí eu não concordo. O cara tem direito de comemorar, de fazer o aniversário dele, mas tem que ser consciente. Tem que ser consciente. E isso já vem sendo aleitado há muito tempo. O cara marcou a data de aniversário dele bem no dia que o Flamengo poderia estar em campo na Libertadores, que foi eliminado por um time que tem uma folha 300 vezes menor que o Flamengo. Então, assim, o meu recado aqui, gente, é porque tá na hora do jogador de futebol ser tratado como ele é. E não como a gente queria que ele fosse. Infelizmente, jogador de futebol é muito imaturo. Não todos. Existem exceções, como em todos os lugares. Mas é despreparado, é mal assessorado, inclusive pela própria família, que nem a família do Gabigol ontem, que mandou uma nota de repúdio para a imprensa e tudo mais. Jogador de futebol brasileiro, a cada dia mais que a gente vai conhecendo as estrelas, a gente vai entendendo por que a Alemanha fez 7-1 dentro da nossa casa. Não foi porque o Davi Luiz e o Thiago Silva ficaram chorando lá no fundo. Foi porque nós não temos base. Qualquer garoto que se forma hoje em qualquer clube do Brasil, antes de querer saber qual a estrutura estudantil que ele vai ter, qual o repasse que a família dele vai ter em termos de apoio social e por aí vai, quer saber quanto ele vai receber e quanto o passe dele vai custar. O futebol se tornou um negócio de dinheiro muito acima de qualquer tipo de valor da sociedade. E quando isso acontece, eu não me contento, não me conformo e faço aqui sim o uso da palavra para dizer que o futebol brasileiro está num caminho vergonhoso. Não é só em relação ao Flamengo, não. Ah, mas o cara pode fazer o que ele quiser da vida dele. Quem tem o bônus também tem o ônus. Essa frase eu não vou abrir mão. Se ele tem o bônus de receber direito de imagem, que não é um bônus pequeno, ele tem que saber lidar com a imagem dele. A partir do momento que ele aposentar, que ele faz o que ele quiser da vida dele. Mas se ele, para entrar em campo, tem que receber direito de imagem, essa imagem dele não está atrelada somente ao momento que ele está dentro de campo, não. Viu, Guarizo? Porque, por exemplo, né, com esse direito de imagem, eles não liberam o jogador deles no videogame, por exemplo, para a criançada brincar, que fica muito mais popular. Mas aí é um outro assunto, você vai falar de grana. Mas o que a gente tem que lembrar do Gabigol também, meu caro Eliel Almeida, é que outros que tinham privilégios dentro do Flamengo, como o Romário, por exemplo, fizeram por onde? E eu não estou falando dentro do próprio clube. Gabigol é bicampeão da Libertadores. Mas o Romário era campeão do mundo com a seleção, era artilheiro no Barcelona, artilheiro na Holanda. Ele já chegou com muito estofo. O Gabigol, ele fracassou na Europa. Ou seja, ele não vai voltar
Ele vai ser um ativo do Flamengo para sempre. Então ele deveria se cuidar. Eu acho que algumas situações hoje, infelizmente, elas acontecem em virtude de certas atitudes. Por exemplo, quando a gente se depara, e eu repudio totalmente, mas às vezes a gente começa a entender um pouco, não concordando, mas às vezes entendendo. Por que o torcedor ele vai ao aeroporto protestar contra a equipe? Sabe o que me lembra, Carlão? Ele Quando iam bater na gente ou em outros alunos na porta de escola. Aí ele vai invadir o treinamento. Situações que eu repudio. Mas quando a gente se depara com esta situação do Gabigol, no qual eu também achei um absurdo, não a festa, como o Eliel disse, ele tem todo o direito, mas extrapolou o bom senso, né? Eu acho que em alguns momentos o bom senso ele está acima de tudo e faltou o bom senso para o Gabigol. Não em comemorar o aniversário, mas em protagonizar uma festa, um evento que se tornou assim midiático, né? E aí a gente começa a entender, não concordando, mas entendendo por que o cara invade treino, por que o cara vai no aeroporto, por que o cara às vezes agride jogador. Por causa disso, por causa desses exemplos. Às vezes, hoje eu falei até, aí, entrando nas 4 linhas, a participação do Corinthians ontem, né? Um desrespeito ao torcedor do Corinthians. O que o Corinthians fez ontem em campo, tirando o Cássio, foi um desrespeito à entidade Corinthians. Então, por isso que o torcedor ele extrapola, sem razão, mas devido a alguns atos em alguns momentos de irresponsabilidade, como esse do Gabigol, a torcida também acaba extrapolando. E aí junta um combo, e aí é 7-1, e aí é um Flamengo com essa campanha horrível que faz na temporada. Boicotando dezenas de treinadores. Então, para tudo se tem uma resposta. E a resposta tá aí. E volto a dizer, não tem um diretor do Flamengo, viu, Cabelo, que tem comando do time. Não tem um diretor do Flamengo que tem comando do time. Não, os caras trocam um treinador a hora que querem. Os caras que eu tô dizendo são jogadores. Os caras, o Gerson, que é um mais badalado do elenco, foi na festa do Gabigol. Sim. Quase foi agredido lá pela torcida, o que eu iria repudiar ainda mais. Mas, gente, partindo do princípio de que o cara tá fazendo a festa de aniversário dele, ele tem direito. A torcida tem direito de ir lá na porta e estender faixa. É uma manifestação. Nós temos que entender o seguinte, nós ainda vivemos em um país livre. Desde que a torcida mantenha o bom senso de estender faixa, de protestar com cantos e tudo mais, é o que eu disse, Cabelo. O cara tem que entender que o negócio chamado direito de imagem traz o bônus e traz o ônus, velho. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E outra questão, o Carlão levantou a questão do bom senso, e acho que também falta um pouco de empatia, sabe? Essa questão até humana do jogador do Flamengo, um cara que ganha o que o Gabigol, que o Gerson, pô, se coloca no lugar do torcedor, a equipe já não tá numa boa fase. Uma festa, como disse o Carlão, midiática, né? É um negócio de superstars e tal, mas faz o que quer, mas falta um pouco de bom senso e empatia, sabe? Situação geral no país não é fácil, N questões aí que assolam a nossa sociedade, e eles que são exemplos não se dão conta disso. E aí gera toda essa celeuma, e o Flamengo, ele é, né, uma baderna institucionalizada, infelizmente. E uma coisa que tem me revoltado, por que eu citei o Corinthians, ultimamente, tirando o Palmeiras, né, que vive um momento fantástico, mas como o torcedor está sendo desrespeitado. O torcedor que ama aquela camisa, que ama aquela entidade, que às vezes coloca erroneamente, mas coloca aquela entidade acima de tudo, acima até da família. Mas por que eu citei o Corinthians? Um clube como o Corinthians, uma camisa como o Corinthians, atuar da maneira que atuou ontem, foi uma das atuações mais terríveis da história do Corinthians. Nem quando o Corinthians foi derrotado, ele não jogou tão mal como ontem. Fazer o que o Santos está fazendo com o seu torcedor, fazer o que mais? O que aqui é nossa, né? Aqui é nosso filho aqui, o que a Ponte Preta faz com o seu torcedor, com atuações ruins, com atuações horrorosas, com atuações medonhas, né? Então é um desrespeito com o torcedor. Ninguém liga que ganhar ou perder, isso é consequência, isso é do jogo. Mas respeite o torcedor, honre a camisa, coisa que ontem o que o Corinthians proporcionou foi uma vergonha. Se não fosse o Cássio à trave, o Corinthians voltaria da Argentina com 4-5-0 e merecidamente. O que o Santos está fazendo, o que essa diretoria faz com o glorioso Santos também é um horror. Tá aí às vésperas ou trocando contatos com uma Série B. E a Ponte Preta, a mesma coisa, se encaixa nesta situação. E aí, por isso que em alguns momentos o torcedor acaba exagerando. Mais uma vez, erroneamente, mas acaba exagerando. Quer falar alguma coisa também, Chaime?
Não, eu ia falar sobre o Gabigol ainda. Eu queria saber do cabelo, a opinião dele, já que ele é parte da parte musical aqui. Se ele aprovou a nova música do Gabigol e a vestimenta dele também, ontem que foi apresentada. Chaibe. Ah, você tá de sacanagem. Eu posso me isentar do Começou a comentário. arena aí, o Elton Grimaldi. Aí não, vai. Aleatório demais. Pô. Arena CBN. Apresentação Eliel Almeida. CBN Campinas 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Compre seu ingresso pelo app Cinemark agora mesmo para as Tartarugas Ninja Caos Mutante e veja os irmãos enfrentando um exército mutante. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. O significado do termo campineiro vai muito além do nasci aqui, não é mesmo? Afinal, todo mundo quer ter o gostinho de dizer que vive numa metrópole. Um lugar onde história, tecnologia e oportunidade se cruzam com os diversos sotaques. Temos orgulho em dizer que a gente está junto no dia a dia da nossa cidade. Fazemos parte de um grupo que sabe a importância de acompanhar os fatos. Isso é ser digital. Isso é o que nos conecta. A Cidade On, conectados com você. O Minuto Café dessa semana continua com a série Humanismo no século XXI. Individualidade e individualismo. E para entender mais sobre o tema, hora de falar sobre liberdade e felicidade, promessa e problema. Temas da palestra do cientista político Sérgio Fausto. O bate-papo que faz o aquecimento para mais episódio do Café Filosófico CPFL vai ao ar aqui, na CBN Campinas, nesta quarta-feira, dia 30, no Estúdio CBN. Oferecimento Café Filosófico CPFL. Arena CBN. Apresentação Eliel Almeida. Essa daí dá alto, grande dá alto. Achei que era Zé Ramalho. Não, Zé Ramalho não, tá doido? Zé Ramalho canta grosso. Aquela do Zé Ramalho é boa, hein, Carlão? Quem dera ser um peixe para em seu límpido aquário mergulhar. Cara, você sabia que isso que o Eliel faz é perigoso? O cara que é entendido de música, ou fã de Fagner, ou até fã de Zé Ramalho, o cara deve ficar pé da vida que ele deve perder até o controle do carro. Então. Não, mas o Borboleta... Ah, é verdade, é Fagner. Verdade, me perdoe. Confundi. Não, essa é com o Bruno Mendes, o outro lateral, sabe? Essa eu confundi, me perdoe. Manda mensagem aí pra gente, 991869070. Ô Guariz, o Lupe não veio, mas sei que tinha que trazer as efemérides do dia, tá? O que são as efemérides? Você não trouxe. As participações? Não, hoje é dia do quê? Ah, verdade. Entendeu? 30 de agosto. Até tenho parente que faz aniversário, tenho amigo. Ah, é? Então manda parabéns. Aí aproveita que você tá no ar. Mas eles não estão ouvindo. Mas depois você grava, manda pra eles. O Daniel separa tá em Bauru. Não, eu vou ter que ver que dia que é hoje. O Daniel tá ganhando patrocínio pra andar com essas marcas expostas assim? Verdade, né? Eu patrocinaria o Daniel. Bom negócio. Grande Daniel França. Como diziam seus amigos lá de Ribeirão, é mídia espontânea, né? Hoje é o Dia Internacional das Vítimas dos Desaparecimentos Forçados, Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, Dia Nacional do Perdão. Ah, eu já vou parar aqui, no perdão. Dia Nacional do Perdão. Quem você perdoaria no futebol, no esporte, qualquer coisa? Olha, boa. Quem você perdoaria no esporte? Eu tenho quem eu não perdoaria. Ah, boa, vamos pro não perdoaria. Olha, eu acho que o não. No Dia Nacional do Perdão é quem eu não perdoaria no esporte. Edilson Capetinha de maneira alguma. Nossa, pela embaixadinha, assim, não. Nossa. Acabou com a história dele dentro do clube. Não dá. Assim. Aquele lá não dá. Hoje é dia do alcoólatra, é verdade isso, gente? Não, entrou, porque nós precisamos comemorar. Com todo respeito. Ainda mais com o jogo. Com todo respeito ao pessoal do AA, pelo amor de Deus, não tem ninguém incentivando o alcoolismo aqui não, hein? Mas tomar um é bom demais. De leve. De leve, isso aí. Depois da décima a gente para. Com moderação. Quem você não perdoaria no esporte, Fábio Scheibe?
Ah, tem que pensar, viu, Eliel? Tô pensando aqui, mas Vou eu te tenho um dar coração tempo. bom. Vou te dar tempo porque o Cabelo levantou o dedo, então é sinal que o Cabelo já sabe quem ele não perdoaria. Eu posso falar quem eu perdoaria? Olha, Mas ele é um gentleman, né? verdade. Ele é um gentleman. Então vai, cabelinho. Barbosa. Ô, Barbosinha. Campineiro, cabelo. Barbosa. Campineiro goleiro Barbosa. de O 1950. que frangou lá contra o Uruguai? Para Mas com eu- isso. Não foi esse? É esse, não Ele é? não frangou coisa nenhuma. Tá bom, então vamos lá. Não, o gol foi uma Agora, falha. agora eu vou trazer aqui. Vou Tá. trazer pro dia de hoje. Eu acho que Vai. foi falha também, Não, eu só- mas eu uma acho. palavra- culpá-lo jamais. Uma palavra só. Se o Cássio toma o gol que o Barbosa tomou, foi falha ou não foi falha? Não foi falha. Passou por baixo, eu achei que foi falha também. Mas Cabelo. eu jamais culpo ele por uma derrota. Foi Só- falha. Mas- Obrigado. Ô, Shaibi, Era defensável, sim. ponto, acabou. Então, Então, mas Então o, que, falhou. o que é errado é... não. O título não tá nas costas dele. Não, mas isso vai não. crucificar. Foi frango, foi O frango. Brasil saiu Ponto. ganhando, pô. É a mesma coisa do Palmeiras contra o Asa de Arapiraca, o Marcos frangou. Ou contra o Vitória, que ele saiu chutando. Mas a Isso. derrota do Vitória tá nas costas dele? Não, porque já tava tomando 6 O já. errado é a gente colocar o Não, Barbosa aí como não. culpado. Aliás, esse dia Mas tem uma não história engraçadíssima, né? Porque ele falou: Nossa, eu dei aquela furada, bravo pra caramba, achei que os caras vinham dar força. O Adãozinho falou: Misericórdia. Eu poderia mexer num vespeiro. Vai. Eu gosto de ver isso. Polêmica. Rui Rei. Rui, Eu você, conheço. você não perdoaria. Não, eu perdoaria. Eu conheço ponte pretanos de 4 costados que isentam Rui Rei de qualquer culpa de 77. Polêmico. Polêmico mesmo. E eu aí, conheci pessoalmente. Essa decisão ela é cercada de polêmica, né? Muita polêmica. Desde a suspensão do Odirley para o último jogo, que era o grande jogador da Ponte, né? Não tecnicamente que o craque era o de cá, mas o Odirley era, poxa, todo o esquema da Ponte era voltado Era pelo o lado escape esquerdo. da esquerda ali. Aí ele tomou um cartão amarelo injustamente. E o Não, Rui Rei exagerou, né? Você quer ver que legal? xingamento. Ô, Elton, pega esse último que eu te mandei. Você perdoaria, né, Cabelo? O Rui Perdoaria. Rei, o Barbosa. Perdoaria. Mas dá uma olhada no ouvinte. Vamos O ver. último, por favor, Elton. Boa tarde, CBN. É o Rosa de Campinas. Não vou aplaudir Rui Rei, Aí, 77. Tá vendo? Parece que Lamentável. foi ensaiado. torcedor sente, cara. Não adianta. E quando o cara vê fazendo uma festa daquela, eu fico louco com o meu time. Mas, por exemplo, é uma atitude que talvez um árbitro mais tranquilo para a partida não expulsaria, mesmo o Odirley, o mesmo Rui Rei tendo insultado o Dulcídio. O Elcio Pascoal Borborema, lembra do Elcio Borborema? Pascoal Borborema. Esse era gente boa demais, hein? Ele adorava uma João Paulo resenha. Araújo, João Paulo era fera também. O Edilson Pereira de Carvalho. Mas talvez, acho que se fosse um árbitro, o Dulcídio era Muito maluco, nervoso, espalhafatoso, nervoso, mas acho que se fosse um truculento. árbitro mais ponderado, talvez na época um Romualdo Arpe Filho, Que talvez apitou não... o segundo, acho. É. Que ele que deu o cartão pro Dirley. Talvez Jogou não tivesse- Ângelo na esquerda, né, no não último tivesse jogo. expulsado o Rui Rei. Mas o Rui Rei errou, mas eu também não falar que foi o culpado. Falar que a acho Ponte que não. perdeu o título Até por causa porque só daquela- jogar tudo nas costas do Rui Rei. Até porque não sei. daquela geração, os companheiros dele na Ponte, principalmente o de cá, que era a referência, Sim. todos são unânimes, né? Não, o Odirley errou sim, em ter xingado e tal, mas falar que ele recebeu dinheiro, que ele foi o culpado. O Odirley ou o isso Rui não. Rei? O Rui Rei, o desculpa. Rui Rei. O Odirley, eu culpo a arbitragem por ter tirado o Odirley da finalíssima, que ele era o principal jogador da Ponte. E o Rui Rei, ele não foi o culpado, mas atrapalhou, sem dúvida alguma, a Não ação tenha destemperada dúvida. que ele teve. Ó, olha lá. Ah, Repórter CBN. Contra a regra. Vamos pro Repórter CBN, mas tá chegando um monte de gente aqui. Quem você, no dia do perdão, quem você não perdoaria no esporte? Eu, por exemplo, aquele padre que tirou o ouro de Vanderlei Cordeiro de Lima, Nossa, e é boa. padre, hein? Mas Imperdoável. jamais, Boa. imperdoável. Ex-padre. Repórter CBN. Quarta-feira, 30 de agosto de 2023. A CPI das pirâmides financeiras aprovou a convocação de executivos da 123 Milhas
Com a decisão, os empresários são obrigados a comparecer ao colegiado. A comissão apura indícios de fraude de empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de criptomoedas. Mais cedo, o PROCON do Distrito Federal suspendeu a operação da agência de viagens. A plataforma não poderá vender novas passagens aéreas nem pacotes de viagens para consumidores a partir de hoje. Ontem, a companhia entrou na justiça com um pedido de recuperação judicial. A Comissão de Comunicação do Senado aprovou um projeto que prorroga até 2038 a reserva para produções audiovisuais brasileiras em canais de TV por assinatura. O texto determina ainda que o governo crie mecanismos de combate à pirataria. Na ação, os parlamentares retiraram um instrumento conhecido como cota de tela, que obriga salas de cinema a exibir filmes brasileiros por um número de dias fixo. Agora, a medida segue para a Câmara, caso não haja recurso para análise do plenário do Senado. O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida foi gravado comendo um peixe capturado no mar de Fukushima para promover os produtos da região. A iniciativa ocorreu após as restrições chinesas relacionadas ao despejo das águas radioativas da usina nuclear no Oceano Pacífico. Nas imagens, o político incentiva o consumo de produtos japoneses e afirma que eles são seguros e deliciosos. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34, boa tarde para você, Mário Quintino. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações do Sistema Anhanguera Bandeirantes. Tem lentidão nas duas rodovias, já na chegada para São Paulo, pela rodovia Anhanguera. A lentidão vai do quilômetro 12 até o quilômetro 11, enquanto pela Bandeirantes do quilômetro 15 até o quilômetro 13. Então, atenção, você que vai em direção da capital. No sentido do interior, as duas rodovias já têm movimentação maior aqui em Campinas, principalmente pela rodovia Anhanguera, à altura da John Boy Dunlop e também da Campinas Montemor. Eu trago informações também da Campinas Montemor. Mais cedo nós comentamos sobre obras que aconteciam tanto no sentido de Hortolândia quanto para quem vinha em direção de Campinas. Obras finalizadas, nosso ouvinte encontra aí boas condições, mas trânsito intenso principalmente em direção de Hortolândia. Eliel. Obrigado, Mário. Já dentro do ponto final você volta, porque tá com prenúncio de chuva, viu, Mário? Prepara o guarda-chuva aí para você trazer a informação para a gente já. Tamo de olho por Se aqui. deu ruim, seu seguro tem que ser muito bom. Faça um seguro com quem é especialista no seu carro. Bradesco Seguros, com você sempre. Festival de Vendas Daruge Chevrolet, o maior evento do ano para você sair de carro novo. Faça parte do maior evento de venda. Toda a linha Chevrolet com taxa zero ou a primeira parcela para 2024. Isso mesmo, só comece a pagar em 2024. Seminovos com até 1 ano de garantia e taxas reduzidas. Bônus de até R$10 mil na troca do seu seminovo. Documentação grátis. Fale agora com nossa equipe e faça parte do maior evento de venda. Daruge Chevrolet, quem vende mais, pode mais. No trânsito, escolha a vida. A equipe do vôlei Renata entra em quadra nesta sexta-feira para encarar o Atibaia pelo Campeonato Paulista. A equipe venceu os 2 primeiros jogos e tem 100% de aproveitamento na competição. Hoje, quem entra em quadra é a seleção brasileira, que enfrenta a equipe da Argentina em busca do título do Campeonato Sul-Americano. O duelo acontece às 8h30 da noite no ginásio do Geraldão, no Recife. Vestibular 2024 PUC Campinas. Mais de 60 cursos e nota máxima no MEC. Acesse puc-campinas.edu.br/vestibular e inscreva-se até 29 de outubro.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. O grande Raimundo Fagner. Tá vendo? Agora eu acertei, tá vendo? Grande música de Raimundo Fagner. Aliás, essa música não é dele, né, Guarijo? Não, é de Juan regravado. Luiz Guerra, um cantor porto-riquenho, não, dominicano. Dominicano. Fica tudo ali, um do lado do outro. Ele fez uma versão, né, que fez muito sucesso no Brasil. É isso aí. Boa tarde, eu não perdoaria o Adrianinho por não ter feito o gol simples do título da Nega Véia na Série B contra o Náutico em Recife. O Léo, do Centro, mandou pra gente. A Mauri de Indaiatuba não perdoaria o árbitro que não deu pênalti pro Guarani contra o São Paulo. Aragão. O pênalti mais pênalti do mundo. Então, mas tem uma imagem de um outro ângulo. Você tem certeza? No videogame, calma, né? É que tem uma imagem de um outro ângulo que eu vi que eu fiquei na dúvida. Igual o árbitro. Na dúvida se era pra expulsar ou pra prender? Não, é porque daqueles 5 segundos de dúvida, o lance seguiu e aí vambora. Eliel disse que o João Paulo buscou o contato, ficou esperando. Não, eu sei lá. Buscou o contato com a mureta Meu ali de cunhado trás do Buiu, gol. São Paulino Roxo, fala que o João Paulo era o Neymar da época, então era um caicai, não foi pênalti. Olha aqui, por falar em Indaiatuba, Rosana. Inconfundível a sua voz. Impossível não lembrar dos bons tempos. Abraços, Fábio Scheibe. Rosana, Olha, de Indaiatuba, Scheibe. Ah, deve ter sido alguma mulher que eu conheci no Tinder, eu não me lembro mais. Provavelmente. Se ela lembra da sua voz. Mas deve ter sido, então. Com o bom palmeirense, eu não perdoaria o treinador Marco Aurélio Moreira, protagonista da maior vergonha da nossa história, Palmeiras 3, Vasco 4. É verdade, hein? A culpa não foi dele, não. Eu lembro daquele jogo, o Palmeiras foi ganhando 3-0. Pro intervalo. Aí o Juninho Pernambucano olhou pro Romário e falou, vamos dar um jeito nesse negócio? Rapaz, foi uma virada histórica. Mas aquele Palmeiras era sofrível também, viu? Nossa, aquela cena do Romário e do Juninho Paulista mandando a torcida calar a boca. Você tava, não... Guarizo, nessa? E graças a Deus, O Scheibe foi. Fábio tava, né, Scheibe Fabião? Tava, Fábio? Ó, o ouvinte falou aqui, eu não perdoaria Márcio Rezende de Freitas. Mas por quê? O que o Márcio Rezende de Freitas fez? Pergunta pro torcedor do Santos. Do Inter. O Márcio Rezende de Freitas que criou essa história de o árbitro do marca pênalti aponta pra mas eu lá, vou falar né? pra você, Foi dos ele dois que criou. erros, o do Santos é revoltante, mas o erro do Internacional, cara... E o pior você é fica o louco, Tinga velho. chegar. Tá bom, não foi pênalti, mas então Nossa, não, tá mas fora. não Mas me o Tinga expulsa. tava, desse jogo? Pergunta pro Fábio Scheibe. Não E tem nada a ver com tem um isso. terceiro jogo também, uma terceira final também, que não se fala muito, mas Botafogo e Juventude. O torcedor do Botafogo reclama até hoje que no primeiro jogo no Alfredo Jaconi, 2 gols legítimos Botafogo, o Márcio Rezende anulou também. É, mas era o Botafogo, ele pagou a conta do Santos, né? Boa tarde, Edson de Campinas. Eu não perdoo o Toninho Cerezo na Copa de 82. Foi cruzar a bola. Por ter entregado a bola pro Paulo Rossi. Tá vendo? Manda aí. O que hoje é Dia Nacional do Perdão, a nossa pergunta é: você não perdoaria quem? Manda aí. No mundo do esporte, hein? O lance Eu já do sei, Cerezo o não é muito polêmico parecido também. com o do Andréas Pereira?
Do Flamengo? Porque... mas pergunta pro flamenguista se ele perdoou o Andreas. Não, é porque o toque o Davi Luiz que tocou pra trás, o André se enrolou com a bola. Essa do Cerezo ele também. quis tocar, né? Ele quis mas aí ele quis atravessar a bola. Atravessar. Aí é diferente. Não foi, acho que do André foi pior, né? O do Andreas foi falha sozinho, individual. No caso desse do Toninho, ele tentou atravessar a bola no meio campo. Cara, acho que o o jogador passador mentalmente, não teve... quando... Tipo, o Andreas, assim, ele tem que ser muito forte Você tá louco, pra voltar pra casa. Ele fez gol contra o Arsenal sábado. Fez. Não, a torcida do Flamengo tava fazendo campanha. Tá mal psicologicamente. Ô, Chave, o que você disse? Eu não perdoo, é uma polêmica também, a chefia médica do Brasil de 1998 que validou a presença de Ronaldo na final da Copa do Mundo contra a França. Ronaldo estava baleado. Se Edmundo ou mesmo jogasse outro jogador ao lado de Bebeto, o Brasil poderia ter ganho aquela Copa do Mundo de 98. Ronaldo visivelmente sem condições, né? Se vocês soubessem o que aconteceu nos bastidores, vocês ficariam enojados. Já diria a carta do executivo da Nike. Obviamente, fictícia, né? Fictícia, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos para os ouvintes que mandaram áudio, Elton. Vamos ver. Boa tarde, galera do Arena. Eu não perdoaria o árbitro que não deu o pênalti no João Paulo na final Guarani São Paulo. Tem outro ângulo. Sem perdão. Tem outro ângulo que dá para perceber ali que ele pulou. Vamos pro próximo. Boa tarde, galera da CBN, que é Álvaro de Jair Coelho. Quem eu não perdoaria no futebol, zagueiro Rogério Pinheiro na final contra o Cruzeiro, São Paulo e Cruzeiro, 2001. Aquela falta boba na final, último, acho que foi o Rogério Pinheiro, perto do final do jogo. Não perdoaria, Rogério Pinheiro. Giovani, né, bateu a falta. 2000, bateu no meio da barreira a falta. Então, mas aí é mais mérito do Giovani do que culpa do Rogério, né? Mas eu acho que o Rogério fez a falta porque o Axel perdeu a bola. Eu sei que o Axel também saiu como vilão dessa história. Posso mexer em outro vespeiro? Bora, mas aqui a gente quase não faz isso. Uma questão. Será que... E o goleiro Birigui, do Guarani do Derby 81? Nossa, torcedor do Guarani daquela época. O lance foi o seguinte: e aí, o Chiquinho ele recua para o Birigui, a bola estava saindo para escanteio. O Birigui, na tentativa de salvar o escanteio, ele dá o carrinho para tentar tirar com a mão, né? Mas ele dá nos pés. E dá no pé do Serginho. O Serginho faz o gol. Serginho quase entra com bola e tudo. Nossa. É uma boa observação. Você perdoaria, Carlão? Num derby? Pergunta pro Birigui se ele perdoaria. Vamos pro próximo ouvinte aí. Pessoal, são raros os jogadores celebridades que são exemplo para a sociedade. Exemplo deles o Pelé, né? O Pelé foi celebridade e foi um baita exemplo para a sociedade. Vai devagar. Agora, da nova geração para cá, Ronaldinho Gaúcho, Robinho... mas o Ronaldinho foi exemplo. Que foram celebridades e que hoje deixaram um legado negativo, né? E vários outros, né? São raros aqueles que dão um exemplo bom pra gente, né? Bora, vamos pro próximo, então. Boa tarde, meus brothers e amigos do melhor programa esportivo do rádio do momento. Ainda bem que é do momento. Eu não perdoaria de jeito nenhum... Quem? Alexandre Pato. Uai? Nossa, naquele pênalti de cavadinha. Boa. Imperdoável. Cavar no Dida, não foi? Ou melhor, merecia até apanhar. Se é que não apanhou, viu, ouvinte? Os caras queriam... Eu não perdoaria, por exemplo, o Raí contra o Dida. Que o Dida pegou um pênalti no canto esquerdo e depois outro no canto direito. Ele dá um pisão. E ele vai e pisa e corta o joelho do Dida. Ali mostrou uma atitude antidesportiva enorme. Foi uma semifinal? Foi, São Paulo e Corinthians. Ele tinha recém voltado do 98. Ponte Copa do Guarani Brasil, cruzar. Ano brasileiro. Oi? Brasileiro. Ele que tinha... ano, Scheibe? Não foi 98, né? 98. O São Paulo ganhou o Paulista na volta dele contra o Corinthians, que ele faz um gol de cabeça. O São Paulo ele elimina a Ponte e o Corinthians elimina o Guarani. Eu acho. Pode Lembrei de outra, hein? Ah, meu Deus. Ih, vai. Tá empolgado hoje, hein, cabelinho? E a entrada do Márcio Nunes do Bangu. Pelo amor de Deus. Essa é imperdoável. Total. Márcio Nunes em quem? No Zico. No Essa é Zico, imperdoável. Bangu e Flamengo. Maracanã, que... Então, mas ali ele não errou a passada, não? Ele procurou o contato?
A câmera. Não, mas é sério, vocês não perceberam que ele erra a passada? Pelo amor de Deus. É que Fala assim. pro Zico isso. Não, mas aqui, pelo amor de Deus, a entrada foi criminosa. Sem querer também é falta, não é? Vocês não... A próxima versão da escolinha, o Pedro Pedreira, vai ser o Eliel. Há controvérsias. Não, a do João Paulo, quando ele fala que tem um ângulo, é sensacional. Tem lá do Moisés Lucarelli, porque ele tava torcendo pro São Paulo. Vamos pro próximo aí. Boa tarde, equipe campeã Arena CBN Esporte. Burg Nicolau de Americana. Eu perdoaria o gigante memorável Adrianinho aí, ó, por ter perdido o gol no finalzinho do jogo contra o Joinville, na qual seria a primeira estrela do Campeonato Brasileiro Série B. Boa, Burguê, obrigado, velho. Obrigado pela participação. Vamos pro próximo. Fala, rapaziada do Arena. E aí? Boa tarde. Tudo bem? Paulo Vinícius de Campinas. Ô, Paulo. Eu não perdoaria o Grafite por fazer 2 gols na Juventus e não rebaixar o Corinthians para a segunda divisão do Paulista em 2004. Ali ele foi profissional, né? Mas boa observação, ouvinte. O torcedor não perdoaria. Oi? Opa. Alguém chamou? Alguém chamou não? Ah, não, é o áudio? Pode ir então. Eu perdoaria sim o padre, porque ele ajudou o Vanderlei a ser famoso. Que é isso. Ele já era, mas ele ajudou mais a alavancar a carreira do Vanderlei. Eu não perdoaria. Vanderlei com a medalha de ouro, mas ia ser muito mais famoso do que ele, não, com certeza. A prova clássica das É isso aí, meu amigo, todo mundo só lembra do primeiro lugar. O segundo lugar é o primeiro que perde. Essa aqui é a verdade. Vai pro próximo. Fala, galera do Arena. O Alexandre aqui de Hortolândia. Peguei meu filho na escola. E já botou de castigo, Rapidinho Alexandre? aqui. Quem eu não perdoaria jamais pelo conjunto da obra? Alisson, goleiro, pseudo-goleiro da seleção brasileira. Pseudo-goleiro? Goleiro da seleção brasileira, cara. Jogou 2 Copas do Mundo, não fez uma defesa importante. Tô de acordo não com salvou ele. o time uma vez. Tô de acordo. Sou corintiano. Quantas vezes eu fui dormir, cara, feliz por causa do Cássio? Muitas. Noite passada foi mais uma, graças a ele. Então, assim, não existe time campeão no futebol tão competitivo sem goleiro decisivo. Que assim, frase é essa, hein? Nunca vou perdoar. Jogou 2 Copas do Mundo, tá perigando jogar a terceira sem fazer uma defesa. Que é isso? Isso é muito ranço. Eliel, Esse você não perdoa, não, velho. Uma vez eu ouvi no rádio algo contrário. Porque time que o goleiro se destaca muito não é bom. Não. Aí o exemplo que o cara deu, pega o Real Madrid, o Cacilhas, por exemplo. Tá bom, né? Só isso, só. Cacilhas é um nada. Olha o Bayern lá do Manuel Neuer, né? Isso. Tipo, olha, ele se destaca muito, o time é horrível. Oliver Kahn antes. Exatamente. Vai para mais um ouvinte aí. Boa tarde, pessoal da Arena. Um abraço para vocês. Eric falando aqui. O que eu não perdoo no futebol brasileiro fora a volta daqueles jogos que favoreceram bastante o Corinthians, né? Boa! Que voltaram os jogos, nunca 2005. se viu isso no futebol. Um abraço para todos vocês. Excelente árbitro, hein? Edilson. Daqui a pouco a gente manda mais alto. Lembra que a torcida, em vez de xingar o juiz, gritava Edilson, Edilson. Eu não perdoo aquela atrasada do Denis do Palmeiras contra a nossa Inter de Limeira, gol do Tato. Leão, campeão paulista, o Adilson. Obrigado, Adilson. Foi feia, né? Tentou atrasar de peito, né? Eu não perdoo o Daverson. Apareceu o flamenguista. É o Daverson que não te perdoa. É verdade, é o pai do Flamengo, né? O outro aqui mandou, ó. Eu não perdoo o Papa Francisco. Que isso, gente? Papa Francisco, não. Porque ele falou que nós brasileiros bebemos muita cachaça. Toda vez que eu vou na igreja, vejo o padre bebendo em serviço na missa do Galo, eu vejo o Papa bebendo em serviço, nós tomamos só para comemorar ou esquecer, e geralmente no fim de semana. Boa. Tá certo ele aqui, ó. Eu não perdoaria todos os atletas que foram pegos em doping em esquema de resultados. Perfeito. Como aquele ciclista do Tour de France, né? Isso, que ganhou o vários Lance lá Armstrong. sem na verdade está 100%, né? Que vendia as pulseiras amarelas, né? Não perdoaria a expulsão do Rodrigo, zagueiro da Ponte, contra o Vitória. Mas a expulsão ou o Rodrigo? O Rodrigo Dedada, esse que ele tá Rodrigo, falando, né? O Rodrigo. Quem fez a besteira foi o Rodrigo. Eu perdoaria o Rui Rei por entregar o jogo para o Corinthians. Marcelo do Jardim Aurélia. Que isso, e aí no fim ele manda hoje e sempre Guarani. Tá explicado. Tá entendendo por que ele perdoa, né?
Bom, 991869070, quem você perdoaria ou não perdoaria no Dia Nacional do Perdão? Quem não perdoa é o Elton Grimaldo, que já tá avisando que a gente precisa faturar. Tem que faturar para o programa continuar no ar, né? Então vamos pro intervalo, a gente volta já. Arena CBN. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Tecnológica e com design incrível. Eclipse Cross 2023 0 km. Numa condição única e exclusiva. Por 179.990. 179.990. Última unidade. E mais, L200 Triton Sport de 272.990 por 247.990. 247.990. Em Campinas, na Cadam Mitsubishi, Luiz Otávio 1113. Escolha a vida. Vem aí, Ville Santene Family Run, o evento de corrida e caminhada em um dos lugares mais belos da cidade. Traga sua família. A etapa alvorada do Ville Santene Family Run já tem data e local marcados. Será no dia 3 de setembro, nas ruas do Ville Santene, em Souzas. Serão percursos de corrida de 5 e 10 quilômetros, caminhada e percurso Kids. Para inscrições, acesse noblu.com.br. Não fique de fora dessa. Ville Santene Family Run. Realização Noblu e Ville Santene. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Quarta-feira de Libertadores da América na CBN. Na primeira partida, deu Verdão e de goleada. Rafael Veiga partiu para a bola, perna esquerda, pro gol! Agora, o Palmeiras entra em campo em casa para carimbar a vaga para a semifinal. Palmeiras, Deportivo Pereira. Às 9:30 da noite, com Oscar Ulisses, Gabriel Duziak e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. 4h55. Agradeço ao grande número de ouvintes que mandou mensagem aqui pra gente. Muito legal. Muitos ouvintes, né, que mandaram mensagem, participaram com a gente. Infelizmente, eu hoje tenho que pedir perdão a vocês, porque não vai dar para colocar todo mundo no ar, porque o nosso sarcófago mudou. Ele tá bem diferentão. Inclusive, para você que tá com a gente no YouTube, tem imagem do jogo de hoje, graças às imagens que nós conseguimos aí com o Grande Cabelo lá no SEDOC, no acervo do Grupo EP. Então nós vamos colocar no ar o sarcófago, mas tem muita gente falando aqui, mandando que não perdoa, que perdoa, e não sei o que lá. O outro falando, eu perdoo a minha mulher, porque desde 1998 ela conseguiu tirar um mendigo da rua. Então tá bom, né? Já que perdoa, parabéns aí pra guerreira. E a Rosana falou, Shaibi, você acertou, foi de lá mesmo. Você se conhece. Eu lembrava vagamente.
Vai pro Sarcófago. Disputado dentro do gramado. Opa. Não, ainda não. Não, isso não. Cabelo. Vai lá, cabelinho. Vamos fazer um mistério aí. Mas um jogadorzinho de cada lado e vambora. Vai. Olha, do Guarani tinha Banana. E da Ponte, Abobrão. Edson Abobrão. Boa. Ah, essa é fácil, 1984. Eu já sei a data, então passo a bola. Sarará Crioulo, da Sandra Sá. Vou chutar o ano que eu nasci, 1980. Você nasceu em 1980? Sim. Ah, mas você foi registrado depois, né? Antes, no caso, não sei. Mas para ajudar o ouvinte a entender sobre esse jogo, a reportagem da época, que ainda era TV Campinas, agora no nosso Arena CBN. Dentro do gramado, nos corredores e nas arquibancadas. A rivalidade aparece nesta vela, por exemplo. Junto com outras velas, Sangue de Galinha e Palmas Vermelhas impediu a Ponte Preta de usar o vestiário. No gramado, a rivalidade também entre os júniores, coisa que começa cedo. Mas esse derby à parte começa mesmo aqui fora. Na entrada, o torcedor deixa o ingresso e pega um dos muitos santinhos de propaganda eleitoral comuns desta época. Nas arquibancadas, a agitação das torcidas. Mesmo com os lugares vazios no tobogã, teve quem preferiu subir na marquise da área coberta. No gramado, o jogo começa em ritmo de samba. O fogo dos papéis picados abre um claro no tobogã. Nas vitalícias, a tensão, inclusive das bugrinas. Mas também há quem prefira olhar o avião que passa, ou até dar um rápido bocejo. O gol de Osni acordou a torcida da Ponte. A mesma torcida que ficou quieta e triste vendo a saída de Toninho com estiramento. Ou a dor de Edson, também saindo por estiramento muscular. Jorge Mendonça teve mais sorte. Continuou no time que não perdeu a garra. Os bons lançamentos de Dicá não tiveram companhia depois da saída de Ailton Lira. Aplaudido pela torcida e pelo técnico. Mas foi o jovem Wilson Gotardo que tirou da garganta do torcedor bugrino o grito de gol. Depois do jogo, o reconhecimento e a esperança de uma chance nesse time. Lutei muito, como nosso time lutou muito, e tentamos chegar à vitória, que seria praticamente uma reabilitação. Mas o empate acho que valeu a pena, porque é muito esforço na nossa equipe. Tem gente dizendo que você foi o grande responsável pelo empate, Carlos. Como é que você analisa isso? Não acho que sim. Eu acho que o Guarani teve maior posse da bola e... Pera aí, Wendel. E nos momentos... Vamos dizer, com mais um momento a bola no pé, criou muito mais chance. A defesa teve muito bem postada, apesar de que eu acho que a nossa equipe poderia ter saído mais. O detalhe mais importante do jogo acho que foi isso, que o Guarani conseguiu dominar mais tempo a posse da bola. Que baita matéria, hein? Para quem ficou curioso ou para quem ficou curiosa, pode entrar no nosso YouTube. Assim que terminar o Arena, o programa estará lá à disposição para você ver essa matéria da época. Matéria assinada por quem? Cabelô? Arnaldo Bocato. Que isso, e quem deu a entrevista por fim aí foi o Carlão, goleiro, né? Além do Wilson Gotardo. Além do Gotardo, Wilson Gotardo, zagueiro, e Carlão Ganso. Quem acertou, Cabelô? Pode falar, viu, Cabelo? Quem acertou? Quem acertou? Isso. Ninguém. Eita, quando foi esse jogo? 82. 82? Data 12 de setembro de 82 o jogo. Que isso, então conta pra gente as escalações. Guarani de Wende, Odair, Darcy, Wilson Gotardo e Almeida, Toninho depois Delém, Ailton Lira depois Marcelo e Jorge Mendonça, Lúcio, Careca e Banana do técnico José Teixeira. A Ponte de Carlos, Edson Abobrão, depois Valdir, Juninho, Nenê e Toninho Oliveira, Zé Mário, Osvaldo e Dicá, e Toninho, depois Chicão e Bebeto, técnico Dino Sani. Perfeito. Boa quarta-feira pra você, Guarizo. Obrigado, Eliel. Prazer estar com vocês esses dias aqui. Valeu, Carlão. Valeu. Valeu, Cabelo. Valeu. Valeu, Fábio Scheibe. Grande abraço.
Lembrando que tem futebol na CBN hoje, jogo do Palmeiras contra o time da Lília Cabral, Pereirão, hein? Obrigado ao Elton Grimaldi e ao Daniel Franz. Na CBN. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia.